Notícia surpresa! Fernando Diniz pede mudanças e tem cria voltando para o Vasco da Gama. Além disso, João Vitor corre risco de ser demitido do nosso Cruz Maltino após debochar do torcedor vascaíno ontem no saguão do hotel. Além dessas, muitas outras informações e novidades para todos vocês nesse Fala Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado nessa tarde de quarta-feira. Uma tarde tensa para o torcedor vascaíno após tudo o que aconteceu ontem no Equador. Mais uma goleada, mais um vexame de uma diretoria que só dá ao seu torcedor vascaíno vexames, nada mais. Entretanto, meu amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu sei que o momento não é bom, muito pelo contrário, é muito ruim diante daquilo que aconteceu ontem em solo equatoriano, mas vamos juntos, vamos tentar virar essa chave, vamos tentar mostrar para essa atual diretoria com a força do nosso canal que tem que mudar. Chegou a hora de fazermos pressão, chegou a hora de usarmos a nossa voz. Então, conto muito com você. Bom, amigo vascaíno, então vambora, né, começar esse Fala Gigante. E quero iniciar aqui com vocês esse vídeo falando um pouquinho sobre o que aconteceu ontem no Equador. Essa noite, para de fato esquecer, 4-0 para os caras, um amasso, tá? Um jogo em que o torcedor vascaíno levantou as mãos para o céu e agradeceu por ser apenas 4-0. Porque merecia mais, era para ser 5, 6. Se o Léo Jardim não defende, inclusive aquele pênalti, era 5-0 para eles. O Independente Del Valle fechou o jogo com 31 finalizações, enquanto o Vasco com apenas 5 finalizações. Foi de fato um massacre, tá? Números horríveis, um dos piores números de um time brasileiro jogando a Copa Comebol Sul-Americana, um fiasco, um grande fracasso. A Copa Sul-Americana, que era a prioridade desta atual diretoria no início da temporada, era a competição que o presidente Pedrinho e todos os seus dirigentes deixaram muito bem claro para o elenco, sendo a competição a se conquistar nesse ano de 2025, virou aí de fato uma grande insanidade pensar na conquista de um título diante do que aconteceu ontem. O discurso após a partida do goleiro Léo Jardim, do Pablo Verratti, era um discurso positivo de que se tomou de 4 no Equador, se o Independente Del Valle fez 4 gols, era capaz do Vasco no Rio de Janeiro também fazer 4 gols, mas sinceramente, com a postura desse elenco, com os jogadores desse elenco, eu desacredito completamente da possibilidade do Vasco arranjar alguma coisa aqui no Rio de Janeiro. Até porque o mesmo time que levou lá no ano passado de 6 para o Flamengo, mesmo time que levou esse ano de 4 para o Puerto Cabello, é o mesmo time que ontem levou de 4 para o Independente Del Valle, e vai ser o mesmo time que na semana que vem vai para São Januário tentar reverter um resultado. Então eu não acredito mais nesse grupo, eu não acredito mais nesse time, eu, Lucas, não acredito mais nesses jogadores, não porque eu quero, mas porque eles não me fazem acreditar. Eu, Lucas, não consigo mais acreditar no volante Hugo Moura, no zagueiro João Vitor, na pataquada que ele faz sempre quando se irrita. É no início do ano. Discussão com o torcedor do Vasco. E ontem a loucura que aconteceu. A insanidade que aconteceu. E eu trago aqui a vocês novamente para, claro, trazer informações sobre esse caso, do que aconteceu lá no início do ano, do João Vitor discutindo com o torcedor no jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa em Saquarema. E trago também imagens, dessa vez mais com detalhes, do que aconteceu ontem na porta do hotel, quando o João Vitor, de acordo com torcedores que estavam presentes no local, debocha do protesto feito pelo torcedor Cruz Maltino. Se liga só. O Vasco do Pedrinho, e eu não digo o Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, é chama vexame.
chama vexame, porque o Vasco se transformou nisso. O primeiro jogo, um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente, algo que ele tanto queria, é aquele 6-1 para o Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico, que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado. Boina. E aí o tempo passa, o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história, mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4-1 para o Puerto Cabello, na Venezuela, em que não jogou nada também. Esse mesmo time aí. Era o Felipe naquele momento. O Felipe, o técnico. E aí o Pedrinho prometeu também, né? Falta aqui no Vasco gente que conhece de Vasco. Gente que é Vasco, que sabe o que é o Vasco. Isso é o Vasco que o Pedrinho queria? Um Vasco que dá vexame atrás de vexame, que mancha a história do clube no cenário internacional, que é isso que está acontecendo. Quando as pessoas que sentem falta do Vasco nesse cenário de competição veem o Vasco jogando a Sul-Americana, falam, é nisso que se transformou o Vasco? Um time que é massacrado pelo Del Valle, e o Del Valle é um ótimo time. Nos últimos anos, o Del Valle tem muito mais casca internacional, muito mais prestígio do que o Vasco pelo trabalho longevo. E ainda tem um dos melhores times dos últimos anos. Sim, não é isso. Não, é um timaço. Perder para o Del Valle é normal, mas perder dessa maneira, tomando 33 finalizações, o Léo Jardim fazendo milagre, pegando pênalti para evitar uma goleada histórica. E 13 finalizações na direção do gol, maior número da competição. Não, o Léo Jardim fez 9 defesas, Eugênio. E não fosse pelo Léo Jardim, o pênalti, era para ter sido 7, 8. Não seria absurdo. Tem a expulsão do Piton, mas da maneira que o Vasco jogou, com os jogadores em campo, perderia e seria goleado de qualquer forma. Então, o Vasco se transformou nisso. Um clube em que o vexame é normalizado, em que as promessas não são cumpridas. E aí, Edu, eu entro numa outra parte que é ainda mais triste. A gente sabe que a situação do Vasco vem de mais de 20 anos, o torcedor sofrendo, mas nos últimos 5 anos, pegando esse recorte, entre times grandes, não teve torcedor que sofreu mais e foi mais iludido do que o vascaíno. Então é isso daí. É o zagueiro que recebe R$1 milhão por mês. É o zagueiro que foi contratado por 45 milhões de reais por ano. Um zagueiro que tem multa não, ou melhor dizendo, tem bonificação no seu contrato, que vale pro ano passado, que contou pro ano passado, que contará nesse ano, caso o Vasco não caia para a Série B. Esse é o jogador que briga com o torcedor, que debocha do torcedor, que debocha da instituição. É uma grande loucura, amigo torcedor vascaíno. Aonde o Vasco da Gama está entregue? Aonde o Vasco da Gama amarrou, aonde nós, torcedores vascaínos, de fato amarramos o nosso burro? É nesses caras. Olha que loucura, é insano, cara. É insano. Então não dá pra confiar, mesmo com um discurso bonitinho que seja do senhor Verratti, do senhor Léo Jardim, é impossível confiar nesses caras. É como o grande jornalista, inclusive da ESPN, diz, eu vou trazer já as palavras dele, né? É um Vasco da Gama, meu amigo torcedor, de vexames, tá? É um Vasco de vexames. Só antes de trazer as palavras desse jornalista, eu só quero informar a vocês sobre a situação do zagueiro João Vitor. Por quê? Porque há no Brasil, tá? Na legislação da justiça, um promotor de justiça ao canal Na Torcida Vascaína diz o seguinte, ó: de acordo com a legislação brasileira, o atleta tem um contrato a cumprir com o clube. Isso só não inclui partidas e treinamentos, mas respeito à instituição. E não é a primeira vez que o João Vitor desrespeita jogadores. Olha, torcedores. Lembrando, a torcida do Vasco da Gama é um bem histórico, é um patrimônio do clube. Então, a partir do momento que o João Vitor ele desrespeita um patrimônio do clube, ele está desrespeitando o próprio clube. Então, é claro, uma demissão, uma rescisão contratual não é benéfica para o Vasco. Hoje, rescindir o contrato com o João Vitor. Mas o Vasco pode pensar em aplicar uma multa, em aplicar sanções no jogador. E é merecido, mais do que merecido. Jogadores não podem passar impune diante daquilo que está acontecendo. O grande problema para mim é, esses caras, eles estão se achando maior que o Vasco, e não são. A palhaçada do Verratti não querer renovar o contrato,
de não querer jogar para não renovar. A palhaçada agora do senhor Léo Jardim também demorando na sua renovação. É só a vontade dos caras que está sendo feita. Os caras sim estão achando que são maiores do que o Vasco da Gama. Enquanto isso, o Verratti não sai de campo, tem no rival, talvez melhor camisa 9 do futebol brasileiro e da América do Sul, não jogando porque não tá treinando bem. Tá entendendo a diferença? Tá entendendo a diferença? Enquanto a gente tem um camisa 99, que é o Paulo Verratti, que não tá jogando bem, mas não sai de campo porque tem vaga cativa, no time dos caras tem o melhor atacante da América do Sul, que não é relacionado porque não tá treinando bem. É a diferença de postura, é a diferença de diretoria, é a diferença de gestão. E agora sim, eu entro no assunto. É como o jornalista da ESPN falou, botou na mesa e foi muito bem claro. O Vasco hoje é um time de vexame. Se liga só nas palavras duras, mas reais. Cara, vamos jogar, João Vitor. Ficou olhando o gol, João Vitor. Ficou olhando o gol. Tá demonstrando que é filha da puta. Vai se fuder. João Vitor acaba de olhar pro torcedor. Olhando pro dedor, ô João Vitor, não quer jogar, vai embora, João Vitor. Não quer jogar, mete o pé, João Vitor. Bom, amigo vascaíno, então é a grande realidade. E o técnico Fernando Diniz, é claro, creio que chegou a hora de ligar o alerta, porque a grande realidade é... Até o momento, a gente não está ainda culpando o Fernando Diniz. A culpa é da diretoria e está sendo muito deixado bem claro isso por todos. Todos da imprensa estão entendendo isso. Mas vai passar um jogo, vai passar dois, aí vai ser eliminado agora, né? Muito provavelmente para o Independente Del Valle. Pode acontecer uma eliminação na Copa do Brasil. A conta vai começar a cair no Diniz. Então é até um recado e o Diniz já se ligou. Não à toa, a gente já vai entrar no assunto Cauã Barros. Mas Diniz... Muda esse time, muda. Vamos trazer mais intensidade. Vamos trazer mais jovialidade. Porque ontem tivemos um jogo do Sub-17, onde o Vasco vence a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. O Vasco hoje, no Campeonato Brasileiro Sub-17, é o terceiro colocado. Hoje teremos um jogo do Sub-20 do Vasco, onde provavelmente o Vasco vai ganhar. Uma base forte. Uma base de qualidade. Ontem o gol do Vasco da Gama no Sub-17 sai de uma interceptação nota A, classe A, do zagueiro Kaique Ferreira, que intercepta uma bola lá no meio do campo e dá uma assistência pro gol do Oviedo. Então assim, Oviedo não, perdão, né, do Lucas Ovídio. Então assim, a base é forte, a molecada é forte. Eu não vou colocar, aliás, eu vou colocar na ponta do lápis. O Luiz Gustavo não é pouco melhor que o João Vitor ou o Lucas Freitas ou o Maurício Lemos, não. É muito melhor. O Luiz Gustavo é muito melhor que o Lucas Freitas. É muito melhor que o Maurício Lemos. O Lincoln, que está sendo emprestado à Volta Redonda, é melhor que o João Vitor. O Leandrinho é melhor que o Lucas Piton. E eu sei que o Diniz, na terça-feira que vem, contra o Independente Del Valle, vai optar pelo Leandrinho. Que bom que o Piton foi expulso, tá? Porque eu não tenho dúvidas que o Leandrinho entrando em campo vai ganhar a vaga de titular e não vai sair mais dali. O GB é melhor que o Verratti. É melhor. O Zuccarello é melhor opção no banco que todos esses jogadores. Que Alex Teixeira, que Benjamin Garré. Talvez até com relação à intensidade, mais jogador hoje que o Felipe Coutinho. Vamos mudar, cara. Vamos parar com essa palhaçada de já jogador medalhão. Isso acabou, meu amigo. Isso no futebol não existe mais. E o senhor Cauã Barros é melhor e mais saudável que todos os volantes do Vasco. E eu acho que a diretoria entendeu isso. Por quê? A informação é que o Vasco tá tentando o retorno do Cauã Barros, tá? Jogador que tá emprestado no América Mineiro até o final do ano. Um atleta que o Cruzeiro fez 2 propostas, ambas rejeitadas. Tá se destacando, tá jogando bola, se tornou uma das melhores peças do América Mineiro nessa Série B do Campeonato Brasileiro, assim como já havia sido o grande destaque do Amazonas na temporada passada. Diante dessa situação, o Vasco da Gama, por estratégia de reforçar o elenco, hoje pensa na possibilidade e, pensa não, coloca em prática, está tentando o retorno de Cauã Barros, tá?
Jogador que tem contrato com o Vasco até o final de 2026, um segundo volante, mas que consegue também atuar como primeiro volante, jogador de muita qualidade. Vejo sim ele e Thiago Mendes atuando tranquilamente nesse setor de meio campo. É melhor Cauã Barros do que Hugo Moura, é melhor do que Tietê Hugo Moura, é melhor, perdão, do que Tietê Cauã Barros, é melhor do que Juan Esforza e tá na Série B sendo jogador do Vasco. Então tá na hora de trazer essa molecada, tá na hora de mudar, porque do jeito que tá horrível. E se continuar, é Série B no ano que vem, tá? Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo, dessa quarta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais informação e novidade a todos vocês. Fechado? Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.